E hoje damos início ao módulo O Eu e o Outro, a difícil arte da convivência nas diferenças, e a convidada de hoje é a curadora desse módulo, Isabelle Anchieta. Isabelle é doutora em Sociologia pela USP e mestre em Comunicação Social pela UFMG. Recebeu o Prêmio Jovem Socióloga Brasileira pela Associação Internacional de Sociologia, com apoio da Unesco, e Prêmio Abel 2020, com a trilogia Imagens da Mulher no Ocidente Moderno, publicado pela EDUSP. Bem-vinda, Isabelle, ao Café Filosófico. Olá, Felipe, olá a todas as pessoas que estão conosco. E eu quero começar fazendo um agradecimento ao Café Filosófico pela oportunidade de poder lançar uma reflexão, que é também uma provocação, que eu penso ser urgente e necessária neste momento do país, que é a seguinte: será que nós não estamos enfatizando demasiadamente as nossas diferenças, ao invés de valorizarmos o que nós temos em comum? Na direção mesma de renovar a aposta na convivência e na diversidade de ideias tão necessárias para a nossa sociabilidade. E é para falar dessa relação difícil com os outros, em áreas diversas, como na política, no problema do preconceito de cor e da sexualidade, que eu convidei Maite Schneider, que vai tentar responder para nós em que medida as definições nos definem. Carlos Medeiros destaca este momento oportuno do debate e, portanto, do enfrentamento do preconceito de cor. E, por fim, Eduardo Wolff fará um chamado à convivência, à tolerância nesses tempos tão bicudos da política. Eu, por minha vez, inicio o módulo agora, fazendo um panorama sócio-histórico dessa nossa busca por um lugar comum. Para isso eu armei um argumento para vocês, eu queria apresentá-los como se fosse uma espécie de sumário que a gente abre no livro antes de lê-lo, para que vocês conheçam a nossa jornada. Eu vou iniciar falando, desenvolvendo a noção de reconhecimento, que no meu entendimento é o motor central das lutas e das dinâmicas sociais que nos conduziram até aqui. Em seguida eu vou tratar de dois movimentos sócio-históricos que se dão no Ocidente moderno. O primeiro deles é uma crescente humanização, entendida aqui não como um conceito filosófico, mas como um conceito sócio-histórico de uma quebra de hierarquia entre as pessoas, tendendo à ideia de unidade e igualdade. Essas lutas por humanização vão nos conduzir, por sua vez, a lutas individualizantes, a nossa luta por ter um rosto neste mundo. A gente vai discutir um pouquinho a questão da subjetividade, da psicologização da vida e mesmo da formação dos grupos identitários. Esse duplo movimento que se entrelaça, eu denominei individuanismo. No entanto, hoje, a gente vive uma espécie de desequilíbrio entre esses dois processos, tendendo mais ao individualismo, no que a gente poderia chamar de um hiperindividualismo, que pode se tornar problemático para as próprias democracias. E é para tentar reequilibrar esse jogo de forças que eu chamo novamente esse neologismo individuanismo para iluminar a reflexão. Me acompanham também na minha conversa algumas imagens que integram a minha trilogia Imagens da Mulher no Ocidente Moderno. Eu só quero fazer uma observação importante. Eu não vou utilizar as imagens aqui como meras ilustrações. Eu entendo as imagens como documentos históricos, janelas que nos abrem o passado de uma forma mais vívida. Mas elas são também, além de testemunhas, formas ativas que alteram as relações sociais, sobretudo em se tratando de lutas por reconhecimento. Elas são armas centrais. Dito isto, feito este sumário para vocês, vamos lá, começamos? Eu vou iniciar então falando sobre o reconhecimento. Para isso, eu vou pedir para o Kiko ler um trechinho da minha introdução geral, para que essa noção fique mais clara para vocês. Boa noite, Kiko. Boa noite, Isabelle, boa noite, Felipe e todos e todas que nos acompanham. Começo hoje com um trecho de um livro da própria Isabelle, o segundo volume da sua trilogia, Imagens da Mulher no Ocidente Moderno. Por que o olhar alheio é tão importante na formação da nossa imagem? Para dar a medida da nossa existência? Porque disputamos a todo momento atenção, reconhecimento, um olhar humanizante?
Em que medida a dependência constitutiva precária e instável chega a ser mais significativa que a disputa econômica? Ser visto, considerado, reconhecido é entre as pretensões sociais a mais rigorosa, na medida em que instaura constantes disputas por existência social. Porque o aumento da consideração dos outros implica a potencialização do nosso sentimento de existir e do valor que nos atribuímos. Tal necessidade de autoapresentação, de fazer-se ver, move-se assim na mesma direção da existência, das funções e das dependências recíprocas, e não pode, por isso, ser reduzida a um ato narcísico. Trata-se, sobretudo, de uma interdependência sociológica e humana, que atrela nosso sentimento de satisfação, felicidade e valor ao outro. Nossa condição humana coincide com o olhar alheio. Foi exatamente a busca pela compreensão dessas questões que me levou até a sociologia, entendida que através de dois caminhos. Primeiro, ela se preocupa com a nossa ligação com os outros, de que modo e por que nós nos ligamos e como a mudança na natureza dessas conexões ao longo do tempo vão elucidar as transformações históricas. Por outro lado, a sociologia também vai entender essa luta por reconhecimento não apenas numa chave da vaidade, mas como algo mais profundo, uma busca por existência. E para dar um pouco mais de densidade e iluminar isso que eu estou dizendo, eu vou chamar para a nossa companhia uma imagem do pintor belga surrealista René Magritte, que em 1937 faz essa pintura intitulada sagazmente de A Reprodução Interdita. Nela a gente está vendo agora um homem olhando diante do espelho, mas ao contrário do que seria natural, do rosto dele se ver de volta refletido, essa imagem lhe vira as costas. Quando eu analisava essa imagem, eu me recordei de uma passagem muito emblemática na obra primeira do Gilles Lipovetsky, A Era do Vazio, em que ele diz que quanto mais a gente faz do eu objeto de atenção e observação, mais aumentam as incertezas, as inseguranças, porque o eu é um espelho vazio. Outra passagem que também pode nos auxiliar a entender essa imagem está em uma das obras do Shakespeare, Júlio César, escrita em 1599, especialmente num diálogo entre o Cassius e o Brutus. E o Cassius pergunta: Brutus, você consegue ver a sua própria face? Ele responde: não. O olho em si não enxerga, senão pelo reflexo de uma outra coisa. Já o nosso Shakespeare tupiniquim, o Machado de Assis, escreve um conto na mesma direção, intitulado O Espelho, publicado em 1882 no jornal Gazeta de Notícias. E lá ele relata a história de um homem de meia idade chamado Jacobina, reunido num grupo de amigos, que vai defender uma tese no mínimo curiosa. Ele vai dizer: cada um de nós não possui uma alma apenas, mas duas almas. E para uma que, segundo ele, olha de dentro para fora e a outra de fora para dentro. E para provar que ele estava falando a verdade, ele vai se recordar de um fato da sua juventude, quando ele recebe o título de alferes, e toda a cidade, mesmo sua família, passam a tratá-lo muito melhor. Inclusive, naquele momento, ele morava na casa de uma tia, que tinha entre os objetos da casa um espelho muito bonito, todo talhado em madeira, que segundo ela havia sido dado pela família real e ocupava um lugar central na sala de visitas. E a tia resolve então enviar o espelho para o quarto do Jacobina como prova dessa nova importância social e para que ele pudesse colocar o seu uniforme de alferes. Mas lá pelas tantas, a tia tem que se ausentar e o Jacobina se vê completamente sozinho, sem o olhar e a consideração dos outros. Para essa passagem que é muito bonita, eu vou pedir para o Kiko ler outra vez para nós este trecho tão belo do Machado de Assis. O segundo trecho que leio hoje é de O Espelho, de Machado de Assis. Mas o certo é que fiquei só, com os poucos escravos da casa. Confesso-lhes que desde logo senti uma grande opressão, alguma coisa semelhante ao efeito de 4 paredes de um cárcere, subitamente levantadas em torno de mim. Era a alma exterior que se reduzia. Minha solidão tomou proporções enormes. Nunca os dias foram mais compridos.
Nunca o sol abrasou a terra com uma obstinação mais cansativa. As horas batiam de século a século no velho relógio da sala, cuja pêndula, tic-tac, 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 feria minha alma interior. Na verdade, era de enlouquecer. Vão ouvir coisa pior. Convém dizer-lhes que desde que ficara só, não olhara uma só vez para o espelho. Olhei e recuei. O próprio vidro parecia conjurado com o resto do universo. Não me estampou uma figura nítida e inteira, mas vaga, esfumada, difusa, sombra de sombra. Estava a olhar para o vidro quando tive o pensamento: não são capazes de adivinhar. Lembrou-me vestir a farda de alferes. Vestia, aprontei-me de todo. E como estava defronte do espelho, levantei os olhos e... Não lhes digo nada. O vidro reproduziu então a figura integral. Nenhuma linha de menos, nenhum contorno diverso. Era eu mesmo, o alferes, que achava, enfim, a alma exterior. Tudo volta ao que era antes do sono. Assim foi comigo. É como se a gente estivesse vivendo aí uma segunda fase do espelho, parafraseando o Lacan, que vai falar da primeira fase do espelho, em que as crianças se reconhecem pela primeira vez. Mas é como se agora, na vida adulta, a nossa imagem estivesse já invariavelmente entretecida pela consideração dos outros e que a gente não pudesse mais restituir essa imagem a sós. É como se essa segunda alma de que fala Machado de Assis atravessasse a primeira. Numa frase bonita da Hannah Arendt, ela diria: ser e aparecer coincidem. Com esse conto, Machado de Assis revela, portanto, uma dinâmica social de como o olhar do outro pode, ora, nos enfraquecer, ora, nos fortalecer. E isso nos leva, se quisermos, a pensar essa sociedade contemporânea do selfie, em que as pessoas se autorretratam o tempo todo, exibem essa imagem numa rede social com múltiplos olhares, mas essas ligações com os outros são mais frágeis. Quem sabe seja essa a razão dessa necessidade quase compulsiva das pessoas se autorretratarem, porque elas não conseguem fixar uma imagem de si mesmas. Quem sabe fosse preciso, para que elas possam se ver, que elas girassem a câmera para o outro lado, no sentido de começar a participar da beleza dos outros. E quando eu falo beleza dos outros, eu não estou falando só num sentido estético, mas no sentido ético, dos fazeres, das artes, da literatura, da pintura, da ciência, para que a gente possa, enfim, se ampliar nos outros. Mas não só nas outras pessoas, mas também a gente pode participar da beleza da natureza. Quando eu pensei nisso, me veio à mente uma imagem bonita que eu quero compartilhar com vocês, do David Frederick, um alemão, que em 1818 pinta esse retrato tão bonito, intitulado O Caminhante sob um Mar de Névoa. Um dado interessante dessa imagem é que ela que vai inspirar aquela que eu mostrei para vocês anteriormente, do Magritte. Só que enquanto o Magritte olha para aquele espelho e vê o vazio, agora o Frederick olha para essa paisagem tão imponente e ele se mimetiza com ela. Ele consegue ver seu rosto refletido nela. Não sem razão, este é um autorretrato. Usando uma expressão bonita do Machado de Assis, é este homem que tem o império de si mesmo. Mas eu vou aproveitar agora a névoa dessa imagem para lançar uma questão contra mim. Vocês já viram isso? Alguém armando o argumento e volta uma questão contra si mesmo. Pois é. A questão é a seguinte: será que essa imagem nossa que se projeta agora nos outros e na natureza é tão nítida assim? Porque a gente sabe que nossa relação com os outros e até com a natureza não é tão simples. Eles nunca estão sob o nosso controle e nem sob o nosso completo entendimento. Talvez seja essa a razão da nossa imagem ser tão vertiginosa e tão frágil. E é nessa direção, eu acredito, que quando Rousseau escreve A Origem da Desigualdade entre os Homens,
em 1754, ele formula uma frase emblemática: não existe felicidade sem os outros. E eu acho que cada um de nós pode compreender profundamente o que está sendo dito, rememorando as nossas próprias experiências. Em geral, as melhores e as nossas piores experiências estão vinculadas às nossas relações com os outros. Um nascimento, um casamento, uma separação, a morte de alguém que a gente ama. Dizendo a mesma coisa pelo avesso, o Jean-Paul Sartre, com toda a razão, afirma: o inferno são os outros. Não sei se você sabe, mas essa frase é dita por uma personagem de uma peça que o Sartre escreve em 1944, intitulada Entre Quatro Paredes, que consistia em duas mulheres e um homem presos dentro de um quarto. Qualquer semelhança com a pandemia não é mera coincidência aqui. Eu trouxe para a gente entender essa dupla contradição infernal que a gente tem vivido, que é a do excesso dos outros, que é sufocante, que anula a nossa identidade, mas também da falta dos outros. Eu acho que a pandemia deu a exata medida de como nós nos fragilizamos sem os outros. Porque nós somos seres sociais, ligados por uma rede de interdependências, uma teia. Eu gosto muito dessa metáfora, a ideia da teia social. É como se cada um de nós fosse uma pequena aranha tecendo essas conexões. E as outras pessoas fossem esses nós que nos oferecem afetos e oportunidades. Ou não, porque até as que não nos oferecem afetos e oportunidades profissionais nos forçam a tecer novas e outras conexões. E talvez a mais frágil delas seja a do olhar dos outros. Eu sei que deve ter gente pensando assim: mas eu não me importo tanto com a opinião dos outros, eu nem sequer estou nas redes sociais. Mas eu costumo responder que você pode não se importar com o olhar dos outros, mas com de algum outro você se importa, no sentido de alguém das suas relações afetivas, algum amigo. Quem lindamente faz essa classificação é o meu romancista preferido, Milan Kundera, em A Sustentável Leveza do Ser. Ele diz o seguinte, que nós poderíamos classificar as pessoas em 4 tipos, de acordo com os 4 tipos de olhares que as pessoas precisam. Ele diz, a primeira categoria seria daquelas pessoas que dependem do olhar do público. São os artistas, agora os influencers, as pessoas que estão nas redes sociais. E ele diz, olha, esse tipo de olhar é perigoso, porque fechadas as cortinas, a sua imagem também se apaga. A segunda categoria seriam daquelas pessoas que dependem do olhar dos amigos, das pessoas próximas. Ele até diz que quem escolhe por aí tem mais segurança na vida, que nós sempre teremos alguém do nosso afeto, da nossa família, que irá nos acompanhar. A terceira categoria, segundo Kundera, é tão perigosa quanto a primeira, que são das pessoas que dependem do olhar do ser amado. Ele deixando de te amar, a gente se sente desgovernado, desorientado. E, por fim, o olhar dos ausentes, das pessoas que nós amamos e que não estão mais, as nossas sombras amadas. E foi a crescente busca pela legitimidade desses olhares que nos conduziu a 2 processos de longa duração no Ocidente moderno, que eu vou chamar de uma crescente humanização e uma crescente individualização. É importante a gente lembrar que nem sempre nos foi dado o direito a ter um rosto nesse mundo. Na Idade Média, por exemplo, essa ideia de autoexposição, autopublicidade, autoexpressão seriam vistas com muita estranheza, quase um pecado. Para dar uma ideia do que eu estou falando, eu vou trazer na tela agora uma série de imagens muito comuns no período de Adão e Eva expulsos do paraíso. Vocês estão vendo uma imagem do Massácio e depois um detalhe da Capela Sistina do Miguel Ângelo. E o que me chama a atenção nessas imagens, um detalhe interessante, que eles não só encobrem a genitália, mas o próprio rosto, como sinal de envergonhamento. É importante lembrar que nesse contexto, os homens e as mulheres viviam esmagados sob a ideia da culpa de um suposto pecado original.
só os papas, os reis e os santos tinham direito a um retrato. Agora eu vou trazer na tela um outro conjunto de imagens, também de outras imagens muito conhecidas das Madonas, as Marias, que eram as figuras que tinham a possibilidade de ter um retrato nesse mundo. A primeira imagem que vocês vão ver na tela é do Cimabue, que é um dos primeiros pintores da época a se consagrar, a se celebrizar. Até então eles eram vistos como artesãos menores. E na sequência a gente tem uma imagem do Giotto, uma Madonna do Giotto. O Giotto pode ter sido supostamente um aluno do Cimabue e também é um dos pioneiros do Renascimento. Na sequência, eu vou também apresentar para vocês um retrato notável, pintado pelo Diego Velázquez, de Inocêncio X. Uma curiosidade desse quadro é que ele se encontra atualmente no Palácio Panfili. Foi um palácio muito importante, está no centro de Roma, mas hoje um museu. Só que um dos descendentes da família ainda vive no palácio, no andar de cima. E tem uma coisa muito simpática quando você entra no museu, ele num áudio guia, justo ele vai dizendo, né, que ele vive ali e apresentando, entre aspas, a sua casa, para que a gente entre e veja essa coleção impressionante. Voltando, né, quanto a nós, réis mortais da Idade Média, nada de direito a retrato. Sobravam estigmas e estereótipos relativos à cor, gênero e etnia. Eu não sei se você sabe, uma curiosidade, o termo estereótipo ele provém da tipografia. Se tratava de uma técnica inventada pelo francês Firmin Didot em 1794, que consistia em impressões fixas e de baixa qualidade. Eu vou pedir para vocês lembrarem dessas duas informações que eu acho que são interessantes para a gente entender o estereótipo tal como a gente entende hoje. E quem traz esse conceito para nós vai ser o jornalista e escritor Walter Lippmann, na sua obra de 1922, Opinião Pública, em que ele diz: o estereótipo são imagens mentais de nós e dos outros que antecedem o conhecimento das coisas. Em outra passagem ele diz: primeiro nós definimos, depois nós vemos. Trocando em miúdos os famosos preconceitos, as preconcepções. Mas essa imagem fixa desses sujeitos, de baixa qualidade, por assim dizer, vai sofrer um forte abalo com uma série de acontecimentos sociais. A começar pela Reforma Protestante, que vai questionar o monopólio da Igreja Católica. Com isso também a gente tem um crescimento, um desenvolvimento da ciência e com ela uma dessacralização e uma desmagificação do mundo, uma crescente crítica aos papéis e às funções sociais e com isso o deslocamento dessa imagem hierarquizada em prol da ideia de igualdade e unidade. As imagens também vão testemunhar essa mudança. Na Contra-Reforma, a própria Igreja passa a produzir um conjunto de imagens dos santos mais humanizados, os santos menores. Eu vou trazer agora para vocês uma imagem do São Francisco de Assis, feita pelo Giotto, e na sequência a santa pecadora, Maria Madalena. Essa imagem interessante, a arquiduquesa de Médici encomenda essa imagem para ninguém menos do que Artemisia Gentileschi. Artemisia vai ser uma das pintoras mais famosas, principalmente ela vai inaugurar a mulher no barroco. Antes dela, talvez só Sofonis Banguissola e Lavínia Fontana tenham adquirido tamanha fama. E o interessante é que a arquiduquesa, que tinha o mesmo nome, chamava-se Maria Madalena, pede então para que Artemisia produza um retrato dela, mimetizando-se a essa santa pecadora, como uma estratégia mesmo de poder se autorretratar. Mas aos poucos, essa necessidade de legitimar o seu autorretrato passa a deixar de ser importante com a emergência de uma nova classe social, a burguesia, e com ela uma nova vontade de retratação,
E é interessante que é justo neste momento que surge a fotografia. Eu costumo dizer que sempre a técnica acompanha essas mudanças das relações sociais. Agora eu vou trazer na tela para vocês os famosos cartes de visite, que eram fotografias feitas em estúdio naquele período, em que as pessoas se retratavam. Então agora vocês estão vendo imagens do Eugène Desterry, que foi um famoso fotógrafo do século XIX. E até interessante, porque o Walter Benjamin retrata esse momento, reflete sobre ele, num ensaio chamado Pequena História da Fotografia, de 1931, e ele diz lá que nunca uma obra de arte foi contemplada com tamanho entusiasmo quanto os retratos das pessoas e dos familiares e trocados de uma forma frenética. Mas essas imagens, elas são de alguma forma sintoma de um novo arranjo social em que as pessoas vão começar a buscar cada vez mais autoconfiança, autorrespeito e autoestima. Mas não são lutas apenas autorreferentes, elas estão conectadas a demandas sociais mais ampliadas. Quem faz essa conexão é o alemão Axel Honneth. Ele vai dizer: essas lutas por autoconfiança estão vinculadas às lutas por afetos, às lutas por autorrespeito, às lutas por direitos e às lutas por autoconfiança, por autoestima, por estimas públicas. Então esse novo arranjo, evidentemente, vai produzir novas formas de poder, novas formas de governo e novas formas de lei. Não sem razão, é nesse momento que emergem as democracias no Ocidente como formas muito mais descentralizadas de poder, promovem igualmente uma pacificação social com o monopólio da violência pelo Estado. E também há, na passagem do século XVIII para o XIX, uma humanização das penas, uma reforma legal, a presunção da inocência, seguindo um pouco a máxima do Sócrates, que diz que é preferível sofrer uma injustiça do que cometer uma injustiça. Então, o que nós vimos até agora é que essas lutas por reconhecimento, que nos levaram a uma crescente humanização e a uma crescente individualização, elas não surgiram com a internet, ainda que a internet nos reserve algo impactante, que é a massificação e a descentralização dessas lutas. Hoje, todos tentam ser vistos, lidos e ouvidos nesse novo ambiente social, que poderíamos chamar de hiperindividualismo. Quem conhece esse conceito é o filósofo francês Gilles Lipovetsky, um caro amigo que cedeu seu tempo para nós, e ninguém melhor do que o próprio para explicar a noção para nós. Oui, j'ai proposé il y a quelques années le paradigme d'hypermodernité en réaction contre le concept de postmodernité qui véhiculait l'idée qu'on était sorti de la modernité n'est pas juste. Nous approfondissons sans cesse la modernité, une modernité de plus en plus qui repose sur ses bases, ses principes de fond et qui ont été mis en place en gros au XVIIIe siècle. La dynamique de la technoscience, le marché autorégulé et la logique démocratique individualiste. Ces trois principes sont des inventions de la modernité, mais pendant très longtemps, pendant la première modernité, ces principes étaient contrariés, arrêtés, freinés par d'autres logiques. La religion, les traditions, des rôles sexuels, les grandes idéologies. Bon, bref, tout un ensemble de logiques sociales fonctionnaient comme des verrous par rapport à l'expansion de la modernité. Et je crois ont disparu pour l'essentiel. Et désormais, la modernité n'a plus à se construire contre la société traditionnelle, la société religieuse. La société
hypermoderne a bien sûr toujours des critiques. Elle porte des critiques mais des critiques sur elle-même, sur la modernité elle-même. Donc, l'hypermodernité, c'est la radicalisation, l'exacerbation de ces trois logiques dont j'ai parlé. Aujourd'hui, le marché n'a plus de limites. On est dans un véritable impérialisme du marché qui colonise toutes les sphères de la vie. La dynamique individualiste a fait tomber les anciens principes tradis, des identités collectives. Tout cela aujourd'hui est pulvérisé par la dynamique individualiste. Agora, Lipovetsky, eu queria tratar um pouquinho dos grupos identitários que vão se reunir através de conceitos como gênero, cor e etnia. Em que medida essa formação ela não entraria em contradição com essa sociedade hyper-individualiste? Je crois qu'il n'y a pas nécessairement contradiction entre la revitalisation des communautés, et donc des identités communautaires, et la dynamique d'individualisation. Pourquoi est-ce que ce n'est pas contradictoire? Les affirmations identitaires sont choisies. Autrefois, on appartenait à une communauté par naissance. On était catholique de père en fils. On ne s'interrogeait pas beaucoup sur le sens d'être catholique ou juif. C'est ça, voilà. On était catholique, et musulman ou juif comme on respire. Ça faisait partie de nous. Alors qu'aujourd'hui, les mouvements, ce sont des mouvements de réaffirmation identitaire. On choisit de se réapproprier une identité. Et donc, c'est conforme à une logique individualiste. Pourquoi? Parce que ce n'est plus subi. Ce n'est plus une chose que l'on reçoit de l'extérieur, mais c'est quelque chose de volontaire, quelque chose comme une recherche d'adhésion, de conquête de soi. Et c'est pour ça qu'il y a des formes radicales là-dedans. Tant que c'était traditionnel, les mouvements identitaires souvent se faisaient comme ça, en obéissant au passé. Alors qu'aujourd'hui, les jeunes islamistes qui revendiquent leur identité musulmane le font par un mouvement d'adhésion personnelle, de certitude, de conviction. Et parce que c'est une conviction, alors ils l'affirment de manière parfois. Voyez par exemple, jusqu'aux années 60 en Europe, ne montraient pas leur religion, mais c'était de manière privée. Un certain nombre de juifs réaffirment leur identité de manière forte. Ils affichent leur identité dans l'esprit d'affirmation de soi. On était discret autrefois dans son identité. Aujourd'hui, on la revendique. On la montre avec ostentation. Les musulmans radicaux se font pousser la barbe. Il y a des signes d'ailleurs là qu'on appelle de radicalisation. Et c'est pour ça qu'il y a bien un mouvement d'hyper authentitarisme là-dedans. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est qu'une conséquence du fait que aujourd'hui c'est le résultat d'une volonté de conquête de soi, d'affirmation de soi. Pas un retour apparemment. On est une logique collective, communautaire.
mais cette logique communautaire, une logique d'affirmation de soi. Agora eu vou puxar um pouco então essa conversa para mim e trazer outras 5 características desses grupos hiperidentitários. A primeira delas é a ideia de dignidade humana. A gente vai ampliar a noção de dignidade na ideia de direitos humanos mais universais. A segunda característica desses grupos hiperidentitários seria a ideia de filiação. Eles vão ocupar o que antes esse espaço era preenchido pelos grupos religiosos que ofereciam ao sujeito um sentimento de pertencimento a um grupo e a algo maior. É o que o Émile Durkheim, em As Formas Elementares da Vida Religiosa, que ele publica em 1912, ele vai dizer, olha, geralmente quando as pessoas defendem uma crença, elas não estão somente defendendo uma ideia, elas estão defendendo também o seu próprio grupo e a si mesmas, a sua identidade. Isso nos leva a uma terceira característica, que é essa reação forte, que a gente chama hoje de cancelamento, às discordâncias e às dissidências. Quanto às dissidências, eu acho que ainda tem um componente interessante, que é uma disputa interna mesmo por protagonismo. Eu costumo brincar que hoje nenhuma estátua contemporânea pode ser erguida por muito tempo, ela tende a ser derrubada, porque as pessoas não querem mais cultuar os outros, elas querem ser o próprio objeto de culto. Isso nos leva à quarta e à quinta características que estão relacionadas, que seria o seguinte: esses grupos hiperidentitários são distópicos. O que significa dizer que eles arquivaram uma ideia de futuro e passam a revisitar o passado, que seria a quinta característica, com 2 objetivos. Geralmente, para a ideia de um ressarcimento justo e importante, histórico das injustiças que foram cometidas contra esses grupos, dessa herança maldita que a gente tem que se haver com ela. E, por outro lado, o segundo objetivo de voltar ao passado é por um certo enobrecimento de origem. Esse eu já acho um pouquinho mais complicado. Eu gosto sempre de ficar com o conselho da Simone de Beauvoir, que diz que estar fora do mundo não é uma boa posição para quem quer transformar o mundo. Na direção mesma de que a idealização pode ser tão perigosa quanto a estereotipização, a diabolização, senão a gente acaba criando, pelo avesso, a ideia de superioridade moral. Eu prefiro sempre ficar com essa ideia do humano limitado, cheio de contradições. Dito isso, apresentadas essas 5 características, eu acho que a gente se encontra hoje diante de um dilema, que eu poderia traduzir da seguinte maneira. Se, por um lado, esses grupos hiperidentitários são sintomas de uma democracia levada a cabo, por outro, esta hiperfragmentação pode ser ela mesma problemática para a democracia. Numa expressão muito feliz do Bugrat Zetan Todorov, seriam os inimigos íntimos da democracia. No sentido da gente começar a fazer uma política no lato sensu. E não uma política, ao contrário, começar a fazer uma política no estrito sensu. E não uma política no lato sensu, como a arte de unir os homens. Esse dilema também é apresentado pelo Gilles Lipovetsky. Ele usa um conceito muito interessante também, que ele vai chamar de pluralidade conflituosa. Vamos ouvi-lo outra vez? Derrière l'affirmation collective ou communautaire, il y a une dynamique en réalité de type individualiste. Les mouvements radicaux s'investissent dans ce mouvement identitaire comme une manière de regagner l'estime d'eux-mêmes, la fierté d'eux-mêmes. Et alors pour cela, ils montrent. Vous voyez également dans le mouvement islamiste le voile porté par les femmes. C'est on le revendique de manière forte. Alors tout ça fait que
ça pose un problème. Parce que d'un côté, un certain nombre de ces courants vont dans le sens d'une émancipation. Par exemple, les mouvements gays, les mouvements d'identité sexuelle, de genre, ça va dans le sens de l'émancipation. D'un autre côté, il y a un risque, en effet, d'une conflictée accentuée dans la société, à une face positive et une face qui l'est moins. Elle a une face positive parce que c'est un mouvement qui revendique des droits universels. C'est un idéal de justice, de droits semblables pour les hommes de toutes les couleurs. Le mouvement est positif. Mais il y a aussi dans certains courants de cet identitarisme, il y a un risque de fracture de la société. Parfois même le retour d'un certain racialisme. On a troqué des races. Dans un certain nombre de mouvements noirs, par exemple, il y a l'idée que tous les blancs sont des oppresseurs. Alors, le danger, c'est que ce mouvement identitariste, elle dresse les groupes les uns contre les autres. Et je pense que c'est pas une bonne chose. On vraiment prenait trop d'ampleur vers des conflits qui ne sont plus des conflits de classe, mais des conflits de communauté, des conflits d'ethnie. Et je crois que ce n'est pas une bonne chose. Também acho, Lipovetsky, que não dá em boa coisa, especialmente essa ênfase excessiva nas nossas diferenças, que pode acabar se transformando, né, numa chave para a gente abrir uma caixa de Pandora de ressentimentos e de revanchismos. Eu gosto sempre de ficar com o conselho do pai da Malala. Quando eu li a biografia dela, foi uma das coisas que mais me impactou. E ele diz: a vingança é uma pedra que nunca se desgasta. Mas como é que a gente faz, então, para a gente sair desse impasse, onde as pessoas estão tão polarizadas, não querem colaborar? Vocês vão achar graça, mas sabe o que eu lembrei? Da teoria dos jogos matemáticos, do John Nash, de 1950. Ele, inclusive, ganha o prêmio Nobel da Matemática com essa teoria. Ele vai observar grupos de pessoas que jogavam e que não queriam colaborar. Ele vai observar estatisticamente que elas sempre saem perdendo. Ele diz que para mudar esse jogo era preciso fazer duas coisas. Primeiro, demonstrar a elas que elas sairiam perdendo se elas não colaborassem. E depois, que elas tinham que se comunicar. Eu acho o segundo ponto muito importante, serve como um conselho para esse momento agora, em que as pessoas que discordam pararam de falar simplesmente umas com as outras. E o John Nash vai dizer que não, que é preciso para que ambas ganhem, para que elas saiam ganhando, que elas entrem em um consenso, ainda que difícil. Mas não só a matemática vai provar isso, como as próprias eleições. Eu me recordo de um artigo muito corajoso, escrito pelo professor americano Mark Lilla em 2016 no The New York Times, que ele estava analisando as eleições da Hillary versus o Trump, e ele vai dizer: apostar nas políticas identitárias não vence eleição. Que era necessário reconstruir uma ideia do nós, da cidadania. Mas aí eu me pergunto, até que ponto então a gente pode voltar a essa conexão mais ampla, mas sem perder as importantes conquistas dos grupos identitários?
Para responder essa questão, eu vou trazer agora o meu neologismo, o individuanismo. E ele é composto por duas coisas, por esse humanismo e por uma ideia de indivíduo. E quando eu estou falando em indivíduo, eu estou dizendo, olha, não existem duas pessoas iguais, não existem dois homens iguais, não existem duas mulheres iguais. O gênero, a cor, a etnia são uma informação sobre nós. Não são toda a informação sobre nós. Por isso eu sempre acho perigoso, arriscado, a gente voltar a se reunir por essas características, que a gente pode acabar reforçando uma coisa que a gente queria combater, que são os estereótipos, as naturalizações. Porque no limite, só eu posso falar por mim, nós temos trajetórias muito particulares. Mas isso não nos torna incomunicáveis, porque nós temos a humanidade em comum. E quando eu falo humanidade, eu estou falando em duas direções. A primeira é de origem mesmo, porque o que se sabe até agora é que só existe uma raça, a humana. E também em termos sócio-históricos, nós fizemos um esforço muito grande para humanizarmos os outros, para respeitarmos o humanismo do outro. Que pode ser traduzido numa frase que circula na internet, que não tem autoria conhecida, que eu gosto muito, que diz: eu não preciso ser negro para lutar contra o racismo. Eu não preciso ser mulher para lutar contra o machismo. Nem homossexual para lutar contra a homofobia. Eu só preciso ser humano. Mas eu acho que não é só respeito, não. É responsabilidade, no sentido kantiano mesmo do termo, de não só a gente não prejudicar os outros, mas a gente favorecer, no que for possível, as finalidades dos outros, os sonhos dos outros, produzindo um humanismo empático, mas também ativo, por assim dizer. E eu me recordo sempre de dois autores que eu gosto muito, que pensam um pouco nessa linha, que é o escritor congolês Alama Bancu, que veio ao Brasil numa feira literária, e ele diz uma coisa muito bonita, ele falou: olha, eu acho que a gente está insistindo demais nas nossas diferenças. A gente devia agora voltar a unir os nossos imaginários em comum. Outro autor que faz isso numa outra direção, e que eu também aprecio muito, que é o sociólogo canadense Erving Goffman, que inclusive passou a vida toda estudando grupos estigmatizados, e ele chega a uma conclusão muito original. Ele diz: se nós queremos compreender a diferença, não é para a diferença que a gente deve olhar, é porque nós temos em comum. Por isso, me parece que diante dessas guerras culturais que usam como armas simbólicas a vergonha e a humilhação dos outros, o melhor antídoto seria este humanismo empático, ativo, e eu vou acrescentar outra coisa: tolerante. No sentido mesmo da gente entender as nossas limitações, as nossas contradições, que nós não temos toda essa razão do mundo, seguindo um pouco a bela máxima do Santo Agostinho, que diz: nós não somos totalmente bons, nem somos totalmente maus. Abre aspas. A alma é uma só, hesitante entre diversas vontades. E diante desse humano, então, contraditório, que acho que aí sim que a gente deve pensar para um projeto para o futuro, um projeto em comum. Um futuro não romantizado, não idealizado. E quando eu falo isso, eu estou sempre me lembrando do puxão de orelha do Karl Popper, que vai dizer que todas as tentativas de criar o paraíso na Terra produziram verdadeiros infernos. E aí, é claro, ele está se recordando da experiência traumática do século XX, né, onde alguns líderes, acreditando terem descoberto o bem, querem impor a todos os demais que, segundo eles, estão alienados. E a gente sabe no que vai dar isso. Perseguição a quem pensa diferente, o totalitarismo, no final, assassinatos e holocausto. Por mais que a gente saiba disso, tenhamos essa consciência, eu acho que isso não deve nos eximir de buscarmos um projeto em comum, que tenha unicamente como norte o respeito e a responsabilidade com o humanismo dos outros. Quem sabe assim a gente possa igualmente se humanizar e ver, enfim, o nosso rosto refletido neste mundo. Caros, eu acho que era isso que eu queria falar com vocês. Agora eu queria abrir para o debate, para a nossa conversa.
Obrigado, Isabelle, obrigado também ao Lipovetsky, que participou com a gente. A gente vai dar início agora ao debate, mas a gente tem uma pergunta de uma colega sua para iniciar aqui, a socióloga, professora titular da USP e diretora do escritório USP Mulheres, a Maria Arminda do Nascimento Arruda, que tem diversos trabalhos e reconhecimentos na área de sociologia da cultura. Vamos a ela. Oi, Isabelle, parabéns pelo livro. O livro Imagens da Mulher no Ocidente Moderno é um livro já muito conhecido, que teve um grande êxito editorial, e eu vou diretamente, dado que temos muito pouco tempo, ao problema central do livro. A individuação, né, que você identifica como humanização, sempre corresponde à humanização e à autoconstrução e à autoexpressão, ou é, finalmente, um processo de diferenciação, mas baseado em certos princípios avessos a essa dimensão mais humana que pressupõe a relação com o outro, de entendimento do outro, e não uma introspecção voltada para o próprio interesse e si mesma numa ruptura com o conjunto. Essa talvez fosse uma questão interessante para pensar a sua análise e que abriria com certeza novos portulanos, novas janelas, né, de reflexão. O que de fato é o processo de individuação das mulheres? Como autoconstrução, construção de si independente do outro. Se é possível dizer isso, porque na vida social, a vida social é vida coletiva, nunca é independente dos outros. E isso eu acho que é a nossa grande humanização, né? É uma coisa notável dessa espécie, e também não deixa de ser os nossos próprios limites. Na frase sartreana de que o inferno são os outros, expressa isso muito fortemente. Então, me parece que, se pensarmos a questão das mulheres e de gênero, eu diria que essa questão hoje prende contradições, e que essas contradições talvez digam mais sobre a autoconstrução de nós mesmas do que a possibilidade de nós nos autorrepresentarmos. Mas são apenas questões muito gerais para a gente começar um diálogo. Antes de responder, eu tenho que fazer uma observação. Maria Arminda é uma dessas pessoas extremamente relevantes na minha teia. Ela é um dos nós importantes da minha teia, que me abriu um conjunto de oportunidades, inclusive do meu doutoramento na USP. Mas não só para mim, Maria Arminda talvez hoje seja uma das sociólogas mais relevantes atualmente na coordenação do USP Mulheres, em parceria com a ONU, e além de ter uma trajetória acadêmica notável, tanto acadêmica quanto institucional na USP. Dito isso, Arminda, eu vou começar pelo final, pelas contradições, que você sabe que eu sou afeita a elas. Não sem razão, olha que interessante. Primeiro, eu acho que as contradições de fato explicam muito melhor as práticas sociais do que qualquer outro conceito, outra noção sociológica. E não sem razão, eu fui escolher as mulheres como personagens para eu traçar esse processo da individualização, né, da crescente humanização e individualização no Ocidente. Porque as mulheres produzem sentimentos ambíguos, então eu não tomei de pronto a ideia de misoginia, de ódio em relação às mulheres, mas eu desenvolvi ao longo da pesquisa um entendimento de marginalidade atrativa, exatamente para traçar essa ambiguidade. Então, quando eu faço uma história de longa duração, não quer dizer que eu faço uma história teleológica, no sentido de algo que é progressivo, mas se assemelha a um bordado, exatamente por conta dessas contradições, e a mulher traria isso para mim, para a gente entender esse processo social. E agora, tratando mais diretamente da primeira parte da sua pergunta, que eu achei muito instigante, eu acho que tanto a humanização quanto a individuação são processos correlacionados,
mais independentes, o que significa dizer que, de certa forma, foi a humanização que propiciou que os sujeitos tivessem um rosto neste mundo, que lutassem por um reconhecimento que vai caminhar então para essa individuação, mas talvez hoje a gente vive esse desequilíbrio, tendendo mais ao que o Lipovetsky falou de um hiperindividualismo. Quem sabe o individualismo não seja um projeto de uma síntese para algo que está um pouquinho mais adiante. Isabela, a gente tem várias perguntas aqui, a gente está transmitindo tanto no Facebook quanto no YouTube, né? E as pessoas têm comentado vários assuntos aqui. E um tema que está sendo muito comentado nos chats, é a pergunta que eu vou te fazer, é como esta pandemia pode mudar ou não o curso desse processo hiperindividualista. Felipe, eu acho que em se tratando de hiperindividualismo, ninguém melhor que o próprio autor, o Lipovetsky, para responder essa questão para nós. Je vois pas en quoi la logique, enfin la pandémie ferait dérailler l'aspiration au mode de vie individualiste et consumériste. D'ailleurs, on le voit en ce moment en Europe où la crise recule, les passions, le goût pour le tourisme, les voyages, retourner dans les cafés, aller dans les magasins, tout ça repart. Je crois même que lorsque la crise, grâce à la vaccination, sera arrêtée, je crois qu'il va y avoir une fièvre de type individualiste. C'est pas, à mon avis, le collectif qui va regagner des galons, c'est les passions aux réjouissances, au plaisir de type consumériste. Ces passions-là de type individualiste et consumériste, c'est pas, il faut pas le penser comme un effet de manipulation par le marketing, par le capitalisme diabolique. C'est beaucoup plus profond. Aujourd'hui, les passions à la consommation s'enracinent dans une société où il n'y a plus de tradition, où il y a un appétit de profiter de la vie, de jouir de la vie ici-bas. On ne veut plus renoncer aux choses, on veut plus de sacrifices. Un appétit de bonheur qui se réalise pas toujours, même naturellement, hein, mais l'appétit, elle est là, il est là. Et la crise du Covid, elle va au contraire, je crois, l'accentuer quand les gens seront protégés grâce au vaccin. Je ne pense pas donc qu'il faille penser la crise du Covid-19 comme la voie qui va bouleverser, qui va faire changer la dynamique du capitalisme ou la dynamique de l'individualisme. Ça, je ne le crois pas du tout. Les forces en présence, encore une fois, la dynamique la logique du marché, la logique de l'individualité, c'est désormais constitue le code génétique en quelque sorte de nos sociétés hypermodernes, et la crise que nous connaissons, la crise sanitaire, elle a des effets, mais encore une fois, plus dans l'accentuation des logiques de l'hypermodernité plutôt que dans leur négation.
Eu só quero acrescentar, se é que eu posso respeitosamente, né, uma reflexão sobre esse lugar. Eu acho que se por um lado o Lipovetsky também é importante dizer, ele nunca pensa o hiperindividualismo como algo absolutamente negativo. A gente sabe, até de certa forma fui demonstrando aí durante a nossa conversa, de como isso também traz para nós um conjunto de liberdades, de podermos ter um rosto neste mundo. Mas eu acho que também tem paralelamente acontecendo algo que, além do consumo, como Lipovetsky expôs muito bem, a gente está diante da morte. Eu acho que esse fator é muito importante. Tem uma coisa bonita do Luc Ferry, que inclusive é amigo do Lipovetsky, que diz que a gente não teme, o maior temor, o maior medo que a gente tem não é o da nossa própria morte. É da morte de alguém que a gente ama, das pessoas que estão próximas. Eu acho que isso altera o nosso modo de ver a vida, de refletir sobre a vida. Então, acho que se por um lado vai haver um grupo que vai incentivar esse viver aqui e agora, né, dada essa aparência da finitude da vida que agora está diante de nós, mas há um outro grupo também que vai reagir, creio eu, de uma outra maneira, entendendo a importância das relações com os outros. Acho que esse nosso isolamento deu a medida da nossa dependência afetiva com os outros. Eu acho que isso também não é uma questão menor. Eu acho que ela pode efetivamente produzir uma mudança nesse outro grupo que vai entender de outra maneira. Quem sabe o individualismo que eu estou lançando, eu acho que ele é um pouco uma síntese, um reequilíbrio desses processos, pode se dar mais adiante, porque eu sempre entendo que o excesso de uma coisa sempre anuncia o seu fim. Então, quem sabe a gente esteja no outono do hiperindividualismo. Isabela, a gente vai agora para as perguntas que chegaram pela internet. Enfim, só fazer um recado aqui para todo mundo, quem quiser. Na verdade, é um convite para todo mundo seguir a gente no Facebook, no YouTube também, ativar as notificações para saber quando tem os vídeos novos, a nova programação também do Instituto CPFL. Passar alguns números aqui, a gente teve um alcance de 40 mil pessoas até o momento nessa transmissão. Várias pessoas se manifestaram, vou só dar um alô especial aqui, porque a gente sempre acha legal quando as pessoas se juntam para ver o café, e aconteceu isso hoje, que é o pessoal do Cuidado Integral da Mulher Madura, que se reuniram para acompanhar o café de hoje, então obrigado pelo prestígio. E a pergunta que a gente vai iniciar hoje é a pergunta do Leonardo Brandão. O Leonardo Brandão pergunta assim, se o olhar do outro não seria uma prisão que restringe nossa individualidade e singularidade, ou seria a forma de nos tornarmos quem somos? Perfeito, Leonardo. Agradeço a pergunta. Eu acho que as duas respostas estão corretas. Acho que eu tentei exatamente demonstrar isso. Primeiro, a gente não pode se desvincular do olhar do outro. A gente está invariavelmente vinculado aos outros, né? A nossa própria constituição se dá a partir disso. Então, acho que é realmente uma dupla dinâmica. De alguma forma, a gente precisa sempre dos outros e também é uma prisão. Então, o outro sempre pode ou nos coagir ou nos libertar. Mas eu acho que não é uma escolha, viu, Leonardo? Eu acho que até essa liberdade que nós temos, ela é de alguma forma uma concessão social, um novo arranjo em que a própria sociedade passa a nos dar novas possibilidades. Então, não há como escapar do olhar dos outros. Eu acho que a melhor maneira é a gente construir olhares verdadeiros, né? Ligações mais fortes, para quem sabe assim, a nossa imagem também se constitua de uma outra maneira. Então, usando lá as 4 categorias do Milan Kundera, eu acho que a gente deve buscar olhares mais que realmente nos tragam uma face, um rosto para nós mesmos neste mundo. A Joana Gomes pergunta: onde está meu eu da infância e adolescência? Por que sentimos saudades dessas imagens do passado? Eu acho que elas fazem parte desta teia, né? Mas a teia ela vai se constituindo aos poucos, e eu acho que o da infância é um dos nós, né? Que ele continua, mas ao mesmo tempo ele também vai ganhando um conjunto de tonalidades. Por isso eu gosto muito dessa imagem, a gente vai bordando um conjunto de histórias
e aí de encontros, né? Então por isso que eu falo que a imagem adulta ela já está muito mais entretecida por outros, enquanto a nossa imagem da infância está muito ligada a um conjunto de relações muito mais próximas, afetivas, né? Então ela vai se complexificando, por assim dizer, mas eu acho que ela está sempre ali. O Diclei Manuel da Silva te parabeniza pela apresentação e pergunta onde entra a projeção no sentido freudiano nessa relação com o outro. E o que você acha do título da obra de Paul Ricoeur, O Si Mesmo como Outro? Eu acho que o si mesmo é sempre também parte dos outros, né? Nós nos constituímos pelos outros. Então, olhando mais sociologicamente para a questão, mais do que na área psicanalítica, que não é muito a minha área, eu diria isso, nós somos seres interdependentes. Acho que a gente nunca consegue se ver em absoluto. Por isso eu gosto muito daquela imagem que eu iniciei a conversa, dizendo que o eu é um espelho vazio. E ele vai se constituindo mesmo a partir dessas projeções que a gente vai fazendo. Por isso nossa imagem é sempre vertiginosa. Quem sabe seja essa razão da gente nunca conseguir capturá-la em absoluto. Mas talvez, quem sabe, também seja essa beleza, a nossa incompletude. Até o Guimarães Rosa diz isso, que a grande beleza do homem é que ele não está nunca acabado, né? Então acho que esse inacabamento nosso é também o que nos torna humanos. A pergunta justamente agora do cuidado integral da mulher madura, eles fizeram uma pergunta em conjunto aqui, por onde começamos a tecer a versatilidade do lugar comum? Esse é um lugar difícil, é o famoso consenso difícil, mas eu acho que sabe de onde ela vem? Exatamente da gente compreender as nossas absolutas limitações. Por isso eu acho que quando Karl Popper puxa a nossa orelha e diz não vamos tentar criar um ser perfeito. Eu acho que encarar as nossas imperfeições, inclusive o nosso amadurecimento, é um pacto muito mais honroso conosco, nesse sentido, né? A gente sair desses lugares idealizados, tanto da expectativa nossa com os outros, quanto o contrário. Aí eu acho que é aí que a gente vai formar um lugar mais tolerante e mais possível para o diálogo. Porque quando todo mundo tem razão, aí não tem conversa, né? A gente rompe essas possibilidades humanas da gente, inclusive, assumir, né, os nossos limites físicos, os nossos limites intelectuais. Então, acho o melhor caminho, sabe qual é? É encarar o humano, contraditório, limitado, e daí sim a gente pensar esse lugar comum. A Mariana Ribeiro pergunta se a imagem já superou a essência ou se ela equivale. Nos transformamos em simulacros, como diz Jean Baudrillard? Ótima pergunta. Eu gosto da ideia de quando a Hannah Arendt diz que o ser e o aparecer coincidem. A gente não pode escapar muito das imagens, não. Elas sempre vão nos acompanhar. Eu digo que até quando a gente constrói uma imagem da autenticidade, que agora a gente vive a sociedade em que ser autêntico, ser natural, que é a regra, vira regra, é isso que eu estou dizendo. A gente troca uma imagem por outra. É inescapável a gente seguir certos padrões e certos conceitos que são tidos naquela sociedade como conceitos legítimos. Mas quem sabe a gente possa construir conceitos um pouco mais abertos, não conceitos tão fechados, para que a gente possa usar as nossas possibilidades. Eu acho que a gente está caminhando para isso, até as redes sociais, trazendo um conjunto de imagens, de pessoas, de vidas, né, até muito contraditórias. Eu acho que essa diversidade é que dá para a gente um outro lugar e ele é mais interessante. A Beth Rosenfeld pergunta se no caso do retrato de Dorian Gray, qual a sua análise dentro desse tema que você está abordando? É ótimo. Exatamente o Oscar Wilde vai pensar essa ideia de nós vivermos a vida como uma obra de arte, né? A própria imagem. Então, para quem não sabe, né, um retrato
porque o retrato envelhece, olha que interessante, o Dorian Gray faz o retrato do Dorian Gray, o retrato envelhece e a maldição é que ele se torne jovem, né, eternamente jovem. Então talvez essa seja uma maldição mesmo, quem sabe a gente tem que envelhecer, quem sabe a gente tem que lidar com as nossas limitações, né? Porque ser perfeito, eternamente perfeito, pode ser a grande maldição. Então as pessoas estão buscando o tempo todo, esteticamente, intelectualmente, atingir um lugar. Eu acho que é claro que a gente tem que tentar, a gente tem que seguir sempre, tentar nos aprimorarmos, mas a gente não pode fazer disso uma escravidão, né? Essa sociedade do cansaço que a gente está vivendo agora, de uma exigência extrema de nós mesmos. Então eu costumo dizer que agora a gente vive uma sociedade de controle de si, que nós exigimos o tempo todo de nós mesmos. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Quem sabe o recado do Dorian Gray, seja do Oscar Wilde, né, seja isso, humanizar, né, a nossa própria imagem. O Leonardo Brandão mandou a seguinte pergunta: até que ponto as novas tecnologias e as ciências modernas podem influenciar a identidade do ser humano contemporâneo? Leonardo, eu acho que as novas tecnologias são centrais. A gente começa uma autorrepresentação que não foi possível antes. Como eu disse, quem tinha direito a retratos eram só pessoas que estavam institucionalmente com poder na sociedade. Acho que isso é inédito. Hoje todos nós temos uma mídia, temos possibilidade de nos autorrepresentar. Isso muda o jogo. Percebe? Olha que interessante, hoje até o contrário. As pessoas conseguem forçar os meios de comunicação de massa a alterar suas imagens. Até na propaganda, elas se tornaram muito mais humanizadas. Então a gente, ao invés de receber de uma fonte uma comunicação massiva, agora é esse conjunto de pessoas que forçam uma reorientação dessa mídia. Ou seja, pode ser um lugar mais diverso, mais múltiplo, desde que nós nos tornemos mais tolerantes, que a gente entre para esse diálogo, que é isso que a gente está chamando aqui um pouco para a conversa, né, de uma forma mais humana, né, mais tranquila e não tão agressiva e polarizada como tem acontecido agora. Freide Marcos de Souza pergunta: de que maneira podemos preservar o pensamento da vida de maneira que o brilho de nossa imagem não seja sufocado pela permanência do eu? Esse é o difícil equilíbrio que todos nós queremos chegar, né? Porque tem as contradições da vida mesmo, né? Tem horas que nem sempre a gente consegue se livrar de estar sufocado pela relação com os outros. Eu acho que é um equilíbrio mesmo da gente saber impor também os nossos lugares, as nossas identidades. Mas eu acho que o mais importante dessa conversa é a gente também sempre ter muito cuidado com o humanismo do outro, que é isso que a gente estava falando, né? Em respeitar os outros também. Quem sabe a gente faça uma troca mais mútua de certos limites para a gente encontrar esse equilíbrio. Acho que o individualismo é um pouco isso, essa síntese, que eu não estou dizendo que é fácil, acho que ela é muito difícil, para falar a verdade. Eu acho que, como se diz, a nossa proposta hoje ela é muito complexa, mas eu acho que ela é necessária. O problema é que a gente parou de buscar esse lugar comum, né? A gente resolveu se isolar, não se comunicar. Eu acho que a proposta é vamos tentar, com todas as nossas limitações, encontrar esse consenso difícil, que inclusive ele é necessário para a construção da nossa própria imagem, que é isso que você está dizendo, para a nossa própria liberdade. Porque a liberdade não é um conceito abstrato e autodeterminado. Ele se dá nas relações sociais. Então, é o outro que nos oferece também as nossas próprias liberdades. Então, por isso, essa relação é tão delicada e tão necessária. O Leonardo te pergunta se a busca pela identidade individual. Desculpa, vou voltar de novo. O Leonardo pergunta se a busca pela identidade individual e também coletiva que os movimentos identitários da atual sociedade ocidental seria a transformação social e não aceitar ser identificado a partir do outro. Eu acho que em se tratando dos grupos hiperidentitários, eu acho que
é um pouco a crítica que a gente tentou levantar aqui, deles não se fecharem em si mesmos. Eu acho que, por um lado, eles são extremamente importantes, porque eles vão levantar bandeiras necessárias, né, de direitos, de dignidades universais, mas aí que eu acho que está o ponto, né? Eles não podem se fechar em si mesmos, começarem a fazer, como eu disse, uma política no estrito senso. Eu acho que essa política no lato senso, na arte de unir os homens e pensar a humanidade como uma raça só, me parece o caminho mais inteligente, inclusive para esses grupos identitários, no sentido deles conseguirem efetivamente terem os seus direitos e a sua humanidade resguardada. A Marisa te pergunta assim, professora, e o eu fragmentado na rede, nas 1000 telas de reuniões virtuais, vários perfis de redes sociais, e-mails, contas, não existe também nesse sentido um caminho da perda ou de fragmentação do eu nesta pandemia? Eu acho que o eu é sempre fragmentado. É evidente que agora a gente está numa hiperaceleração dessa fragmentação, mas não quer dizer que antes não tenha sido, né? Porque nós também lidamos com esse conjunto e esse fragmento de relações e somos múltiplos de acordo com os ambientes que a gente está. Até o Erving Goffman tem um livro muito interessante que chama As Representações do Eu, em que ele vai dizer isso, né? Como que nós representamos também o tempo todo e não somos os mesmos em ambientes diversos e com pessoas diferentes, porque cada conexão faz com que você seja uma pessoa naquele momento. Isso não é uma crítica, não estou falando de uma falsidade, mas é próprio da dinâmica social. E agora, é claro, a gente, como se diz, fragmentou ainda mais, né, através das redes, mas eu não acho que a fragmentação seja uma exclusividade das redes, eu acho que ela é constitutiva mesmo do que nós somos. O Rafael de Souza pergunta se o ser e a aparência do ser são questões cada vez mais borradas pelos excessos de imagens, de personalidades, de ilusões. E a pergunta que ele faz é como constituir uma identidade em um meio tão esquizofrênico como é o atual. Boa questão. Eu acho que você trouxe uma questão importante, porque o que está acontecendo agora é que o público e o privado estão se misturando, né? Então a gente tem cada vez mais entrado no nosso espaço privado, apresentado, até mesmo a pandemia forçou que a nossa casa ficasse exposta, os nossos escritórios, né? E com isso há essa confusão mesmo do público e privado e como essas imagens vão se confundindo. Eu acho que essa é a questão agora e eu acho que não dá para a gente escapar muito desse lugar oscilante da nossa própria imagem que se confunde agora nas redes sociais com público e privado, né? Em que a gente começa a representar sabendo o que está a representar. Uma outra pergunta que veio do cuidado integral da mulher madura, né, que a gente citou aqui, e a pergunta do grupo Cuidado Integral da Mulher Madura é a perspectiva do pessoal é político, como construir coletivos que tenham força legislativa, que ajudem a forjar realidades? Eu quero agradecê-las, né, o carinho delas estarem assistindo o programa hoje. Essa é uma boa questão. Isso foi uma questão, inclusive, que o feminismo trouxe, né? Tornar o pessoal político, ou seja, a violência contra a mulher que acontecia dentro de casa, que diziam que era um problema entre o marido e a mulher, e a gente foi politizando essas questões que são necessárias, né? Então, acho que sim, tem um caminho interessante, mas a gente tem que ver os limites, né? Nesse caso, eu acho absolutamente necessário, e ele já está estabelecido no debate público, não era assim, né? Até pouco tempo não era. Ou seja, hoje a gente denuncia, a gente se importa com o outro. Então, quando eu estava falando lá do respeito, também falei da responsabilidade, desse humanismo ativo. Então, não basta ser empático, tem que ser ativo. Então, aí que eu acho que o pessoal vira político, percebem? A ponte é feita por aí. É quando, de fato, a gente está favorecendo os fins dos outros. Acho que a gente tem, sim, que avançar em algumas questões
na vida privada, né, puritizá-las, em outras não. Mas o limite disso está se tornando cada vez mais complicado, né, em se tratando dessa vida virtual. Mas eu acho que dá para a gente separar as questões que são significativas, como a violência contra a mulher. A Silvaneide Rodrigues Alves pergunta: em vista da sociedade do cansaço, não vemos um esvaziamento da existência humana? Silvaneide, eu fiquei muito impactada quando eu li esse livro também, e eu acho que sim, a gente está vivendo um esgotamento. Por isso que eu disse, quando respondi lá, completei, na verdade, acrescentei a resposta do Lipovetsky, que eu acho que a gente está num momento tão excessivo e todo o excesso na história, quando a gente começa a estudar a longa duração, ele anuncia o seu fim. Então acho que a gente chegou num limite que a gente tem que começar a repensar, né? Fazer essas pausas necessárias para a nossa vida, inclusive para a gente não se perder, porque a nossa imagem vai se perdendo, a nossa vida, e no final das contas, nessa pressa toda, o excesso dos deslocamentos, das viagens, do consumo, e a gente pensa, é isso? Né? Eu acho que agora a gente foi forçado a pausar e a refletir. Nem todos vão, né? É isso que a gente estava falando, acho que tem um grupo que vai continuar e, ao contrário, exacerbar essa tendência do consumo e de viver a vida que é agora, né? O famoso vanitas, né? De você explorar a sua felicidade ao máximo, consumir ao máximo, porque você está diante da morte. Mas diante da morte também a gente pensa muito sobre o significado da vida, sobre os valores das nossas relações. Então acho que é uma oportunidade importante também de momentos de transição, e eu acho que a gente está vivendo este momento exatamente por estarmos vivendo o excesso dele. O Paulo Sérgio Battiato pergunta se o empobrecimento crescente da população planetária e a falta de perspectiva não atrapalha o exercício deste humanismo nas relações. Paulo, eu acho que o contrário, né? O humanismo é exatamente essa responsabilidade que a gente tem que ter com todos. Eu acho que isso aconteceu de certa forma, né, na pandemia, quando as pessoas inclusive pediram para que consumissem de produtores locais, para não fechar os comércios locais. Há uma solidariedade também acontecendo, até em termos de alimentação dos outros. E é claro que a gente tem que ter essa responsabilidade. Eu acho que é o avesso. Acho que a gente pode, enfim, com esse momento tão dramático, se dar conta que a gente pode ajudar um pouco, sim. Nem que seja um pouco, e se todos ajudarem, a gente pode conseguir sair dessa história. A Carla Aparecida Zucoloto pergunta se seria uma hiperidentidade ou ausência de identidade, um tipo de representação de nós mesmos por não suportar a nossa imagem. Carla, que pergunta boa. Eu acho que é isso. É o excesso mesmo dessa autorretratação, ela diz desse vazio. Por isso que eu estava dizendo que essa obsessão das pessoas se autorretratarem é como se elas não conseguissem capturar e fixar a sua imagem por muito tempo, exatamente porque elas se voltaram tanto para elas, que esse espelho, como o do Magritte, ficou vazio. Porque se a gente não girar a câmera, como eu falei, e começar a ver os outros, a ver a natureza, ainda que isso também não responda tudo, como eu estou dizendo, acho que sempre escapa. Mas eu acho que isso diz de um vazio. O excesso de nós mesmos é muito chato também. Eu acho muito bom que a gente se amplie nos outros, leia outros livros, pense outras coisas. Por isso esse chamado diversidade, por isso esse chamado tolerância. Porque a gente não tem toda essa razão do mundo, a gente busca a verdade, a gente busca a imparcialidade. Tem uma frase bonita do Nietzsche que ele diz que a verdade e a razão é uma fagulha entre duas espadas. Ela é uma terceira coisa que emerge, ou seja, ela se dá no encontro e no embate. Então a gente nunca vai chegar nem perto de nós, nem perto da verdade e da razão, se a gente se negar a dialogar com os outros, e eu não falo os outros iguais a nós, aos outros, inclusive, que pensam diferente de nós.
O Luiz Otávio pergunta se a busca de nossas identidades e representatividade diante da diversidade tem avançado, mas também, em contrapartida, tem avançado o movimento oposto, onde as maiorias se colocam como vítimas de um politicamente correto exagerado. Seria um acirramento da polarização? Luiz, eu acho que a gente acirrou sim a polarização. Acho que os grupos identitários eles são extremamente importantes, como eu disse, especialmente para ampliar a ideia de dignidade humana, lutar por direitos necessários e ressarcimentos históricos igualmente necessários de injustiças que foram cometidas. Há uma herança que a gente tem que encarar. Então acho que a gente tem que separar essas coisas. Agora, o excesso, a minha preocupação é com o fechamento desses grupos, né, em que eles comecem a ver os outros sempre como inimigos. Eu acho que a gente tem que sair desse lugar, a gente tem que buscar um humanismo mais radical, e não, porque a gente não está encontrando as respostas muito nesse excesso de diferenças. É um pouco o que o Lipovetsky falou, né, da gente criar uma cisão social que é muito perigosa. Então eu prefiro que a gente tente reconstituir essa teia de alguma forma, mesmo que seja muito difícil, mas eu acho que esse caminho do excesso de si mesmo, ele não é tão interessante, que, como eu disse, acho que a gente não pode generalizar, dizer mulheres, né, um grupo de mulheres. A minha trajetória é absolutamente diferente de uma outra mulher. Então não posso comparar duas mulheres, não posso comparar dois homens, não posso comparar dois negros, ou seja, temos trajetórias muito particulares que têm que ser respeitadas e é elas que devem ser julgadas. A gente não deve ser julgado por gênero, cor, etnia, a gente tem que ser julgado pela nossa teia, a teia que a gente armou, né? Por isso que eu digo que isso é uma informação, não é toda informação. E quem sabe a forma desse religare, que a gente precisa se religar com os outros, esteja, como diz o Goffman, e não olhar para as diferenças, mas começar a olhar para o que a gente tem em comum. Ou Alama Bancu, voltarmos a reunirmos os nossos imaginários em comum. A Cecília Vaz Pupo de Mello pergunta o que você acha que explica esse intenso movimento de registro de memórias refletido no grande número de trabalhos acadêmicos sobre esse tema, nas diversas áreas de humanas e das artes. Cecília, isso é muito interessante. A gente vive um tempo distópico, no sentido de que a gente parou mesmo de pensar no futuro e a gente tem revisitado muito o passado. O que é muito importante, que eu acho que o passado sempre ilumina. Eu sempre penso a história como esse longo bordado mesmo, em que o nosso presente está muito conectado. A gente está cheio de passados, como diz a Lilia Schwartz, né? O presente está cheio de passado. Então, eu acho que esse revisitar é fundamental para a gente saber o nosso lugar, para a gente se entender e se localizar. O meu único receio é que a gente abdicou completamente de um projeto para o futuro. Um projeto que seja comum e não de grupos fechados. Eu acho que aí que está a questão, né? Eu acho que a gente tem que continuar fazendo as pazes com o passado, não sem razão. Nunca se produziu tanto sobre a história do Brasil. A gente reavalia a nossa história de uma maneira muito mais diversa, muito mais ambígua. Eu acho isso muito interessante, contraditória, trazendo visões diversas. Quem sabe aí a gente se aproxima da verdade, né, como diz o Nietzsche, trazendo um conjunto de visões diversas. Aí a gente se aproxima da imparcialidade que a gente deve buscar também. Mas eu acho que não devemos abdicar de compreender o que vem pela frente e que esse vem pela frente tem que incluir todo mundo. Isabela, a gente chegou no final do nosso debate, mas antes de encerrar a noite, eu queria passar a palavra para você novamente, caso você queira fazer um encerramento da sua fala. Caros, gratíssima pela companhia, eu só quero mesmo agradecer e pedir para que vocês continuem conosco. A gente tem um módulo muito bonito, eu convidei pessoas muito interessantes e eu espero que vocês sigam conosco essa conversa e essa proposta, quem sabe, para esse futuro mais indivíduo-humanista, por assim dizer.
A gente agradece a Isabelle, ao Guilherme também pela participação, a todo mundo que participou via chat do Facebook e do YouTube. Reforço o convite aqui para as pessoas nos seguirem, acionarem o sininho de notificação para receberem os últimos vídeos, né? E vou reforçar aqui também o pedido que a Isabelle falou. Nosso próximo encontro nesse módulo, o eu e o outro, a difícil arte da convivência nas diferenças, será no dia 24 de junho com o tema As definições nos definem. E a nossa convidada é Maite Schneider. Nos vemos lá. Abraços.